Olá, gente bonita! Olá, meus pezinhos de couve, meus pezinhos de alface, tudo bem? Quero fazer com você a resolução comentada dos exercícios daquele folheto referente ao aulão sobre Dois Irmãos de Milton Ratum, obra cobrada pelo vestibular da FUVEST 2025. Ah, você não sabe que aulões são esses? Então veja esse videozinho em que eu dou detalhes, mais informações sobre esses aulões, sobre esse curso especial, sobre os aulões referentes aos livros de literatura, às obras de literatura cobradas pelo vestibular da FUVEST 2025. Corre lá porque ainda há vagas para os próximos aulões e os que já se foram, os que já passaram, ainda estão gravados. Aproveita! A primeira questão é da Universidade Federal de São João del Rei. O que ela vai cobrar? Ela vai cobrar de você o conhecimento do elemento básico da estrutura do romance, que é o quê? Essa narrativa se baseou no quê? Ela partiu do quê? Qual é o material que é utilizado para escrever, para a montagem dessa história? Então veja o que ela pergunta, o que a questão pergunta. Os planos narrativos do romance Dois Irmãos de Milton Ratum se organizam a partir do quê? Letra A. Do Diário de Rania. Você vê que não tem, o máximo que tem de depoimento de Rania é aquela conversa que ela vai ter com o nosso narrador Nael. Naquele momento, lembra? Naquela arrumação, naquele sábado, bom, você se lembra da aula, né? Então não é o Diário de Rania que vai ser a base desse livro. Bom, dos relatos de Halim e das lembranças de Nael. Então você tem, além disso, você tem os relatos do Jacob, né? O Jacob vai conversar com Nael, quem mais? A Zana também conversa, a Rania, como a gente acabou de ver, mas a base mesmo, a base, o principal, o grosso dessa narrativa sai dos relatos que o Halim vai fazendo com Nael, o neto dele, né? E que é o narrador dessa história, e as lembranças que ele tem. Então essa é a base. Lembra que a gente falou na aula que ele é filho da empregada, com o quê? Com um dos filhos dos patrões. Então por isso que ele está nesse limiar, no meio termo entre o quê? Está no limite entre a classe baixa e a classe alta, entre o patrão e o empregado, entre o opressor e o oprimido. Então ele está nesse meio do caminho. Ele vai vendo muitas coisas, porque ele cresceu naquela casa, cresceu naquele lá, e esses testemunhos dele, mas principalmente do que o Halim conta e outras personagens, é que vão acabar montando essa história. Então é essa. Então, portanto, veja, a letra C não pode ser, porque você tem das lembranças de Domingos até sim. Domingos conta algumas coisas, ela é um tanto reticente com relação a outros assuntos, né? Mas as cartas de Zana, as cartas de Zana não vão ser a base desse romance. E o depoimento de Omar, o Omar, ele não conversa praticamente nada com o Nael, né? Se é que conversa alguma coisa. E os documentos de Talib, não. Então, portanto, para a primeira questão, bem básica, bem simples, você deve ter assinalado aí a letra B. A segunda questão, também da Federal de São João del Rei, ela pergunta o seguinte: a relação de Rania com Omar e Jacob no romance, eu achei interessante que eles tiveram a coragem de tocar nesse assunto, né? Em Dois Irmãos de Milton Ratum, é descrita pelo narrador como, você lembra, né? Os irmãos passam a mão nela, tem uma coisa de ficar o Jacob e a Rania, eles ficam trancados no quarto, né? Então veja, é uma relação que tem traços erotizados. Então lembra até uma coisa de meio incestuoso, essa intimidade entre esses irmãos. Cruel não é, pudica quer dizer inocente, pura, né? Não pode ser. Fraterna, é tão óbvio, a relação entre irmãos fraterno quer dizer irmão, a relação entre irmãos é de irmãos. É tão óbvio que parece, ficou até redundante que você pensa, não deve ser essa, tá tão óbvia. E a outra tá tão gritante, nossa, é isso que realmente chama a atenção no romance, é isso que deixa essa relação expressiva, diferente, chamativa. Portanto, para a segunda questão, você deve ter assinalado aí a letra A. Terceira questão é da Federal do Amazonas. Eu acho até engraçado, o que é? Olha que interessante, né? Ele deu aula, o Milton Ratum deu aula na Federal do Amazonas, e aí para você prestar o vestibular da Federal do Amazonas, você vai ler um livro que é justamente de um professor da Federal do Amazonas. Então pergunta-se o quê? Ainda sobre o romance Dois Irmãos, é correto afirmar, a propósito do enredo, quer dizer, da história, para ajudar Halim a conquistar Zana,
Abbas, o amigo do Halim, né, escreve um gazal, acho que algumas vezes eu falei na aula zagal, né, mas é gazal. Gazal com 15 dísticos. Dísticos são estrofes de 2 versos só, né, dísticos, que o pretendente fingiu esquecer na mesa do restaurante Biblos, de propriedade do viúvo Galibe, pai da moça. O engraçado, né, acho que eu nem comentei isso, olha que engraçado, ele não tem coragem, então deixa ali na esperança de que ela lê. Né? E aí, dias depois, o Galibe entrega esse papel, né? E dizendo, ó, você esqueceu aqui. A impressão que ficou é de que ele não havia lido. É o melhor. Nem ele, nem principalmente a Zana havia lido. Então ele ficou chateado. Mas tempos depois ele fica sabendo que sim, ela havia lido esses poemas. Portanto, é a letra A. O que está de errado, então, na letra B? Olha aí. A letra B diz aqui que, tal como Esaú e Jacó, de Machado de Assis, observamos o tema dos gêmeos, que foi, porém, tratado de forma diferente. Por que é diferente? Eu vou pensar, bom, Esaú e Jacó é muito política, é uma representação do quê? Em Machado de Assis, dos republicanos e dos monarquistas, que no fundo são do quê? Eles saem do mesmo útero. Quer dizer, essas oposições do Brasil, na verdade, não são oposições porque são o quê? Pelo menos naquela época, frutos da mesma classe social, da mesma elite burguesa, tá? Enquanto que em Dois Irmãos a coisa não vai se enveredar, não vai se enveredar por esse caminho, né? Só que, na verdade, o que a alternativa está dizendo é o seguinte, foi tratado de forma diferente, de vez que os dois irmãos como assim não são inimigos? São extremamente inimigos, até a ponto de quase haver um homicídio aqui. Portanto, letra B, errada. Letra C. Domingas, a mãe de Nael, após ter ficado órfã, veio do Alto Rio. Não foi trazida por Halim. Né? Então veja que primeiro ela foi colocada na mão daquelas freiras, para depois as freiras levarem para a Zana adotar. Não tem Halim aí não. Também letra C descartada. Letra D. A antiga casa de Halim e Zana foi vendida para uma multinacional. Será que é multinacional? Tudo bem, Rochiran, ele representa, veja, tem ligação com o Panamá, com a Índia, talvez ele seja uma alegoria de uma multinacional, mas vamos lá. Foi vendida para uma multinacional após a instalação da Zona Franca, e Nael e Rania, sua tia, se mudaram. O Nael continua ali, naquele cantinho no fundo desse armarinho que foi montado pelo Rochiran, onde era o terreno da casa dessa família. A Rania é que vai para um conjunto habitacional, portanto, letra D, descartada. Letra E, em uma das pretendentes a casar com Jacob se chama Dália. Não. A dama prateada está ligada a Omar. O Jacob, eu ia falar que ele é fiel, né? Que ele é fiel a Lívia, mas ele também está ligado a Domingas. Então, mas o que interessa é lembrar a Dália, a mulher prateada, ela é do Omar, tá? Portanto, uma questão que apenas fez uma verificação de leitura, pediu para você acertar algo referente à narrativa, ao enredo. Portanto, para a terceira questão, você deve ter assinalado a letra A. A quarta questão é da Federal da Grande Dourados, que fica lá no Mato Grosso, né? Então, o que ela pergunta? Ela foi infeliz isso aqui, ó. Sobre Dois Irmãos, de Milton Ratum, é possível afirmar. Quando eu coloco no enunciado de uma questão, é possível afirmar, eu estou autorizando o aluno a assinalar qualquer alternativa que é possível falar a coisa certa e é também possível falar a coisa errada, tá? Então, seria mais simples dizer, é correto afirmar o quê? Vamos ler. A reprodução exata, outro probleminha nessa questão, né? Aliás, agora eu estou pensando, por que eu coloquei essa questão? Mas a reprodução exata, olha, como você tem um radicalismo nas humanas, quando você vê expressões como nunca, jamais, sempre, então isso já me faz desconfiar. Em humanas a gente não pode ser assim tão radical, eu já desconfio que isso aqui está errado. Olha, é a reprodução exata da rivalidade entre irmãos, Omar e Jacob, filia o romance ao texto bíblico de Gênesis, evocando Caim e Abel e Esaú e Jacó. Veja, não é uma reprodução exata, né? Porque, por exemplo, Caim e Abel, eles não eram gêmeos, tudo bem que Esaú e Jacó, mas Caim e Abel, não. Portanto, está errado justamente por essa reprodução exata. O mesmo aparece aqui na letra B. A intertextualidade exata
exata, quer dizer, é uma intertextualidade que é uma cópia perfeita do quê? Reeditando certos personagens do Machado de Assis. Qual personagem do Machado de Assis aparece aqui? Né? Então, ele está trazendo de volta o personagem do Machado de Assis, e ainda mais a questão clássica sobre a paternidade. Eu não lembro de obra de Machado de Assis que trabalhe, tenha na narrativa, essa questão clássica da paternidade. Né? Ah, mas você vai dizer o Dom Casmurro, olha, isso é neurose do Bentinho, não é que o livro fale sobre a questão da paternidade. Portanto, a letra B está descartada. Né? Letra C, o afastamento proposital realizado pelo autor em Dois Irmãos das temáticas relativas ao rio, ele não se afasta das temáticas relativas ao rio. Você tem a questão da palafita, você tem a questão do passear pelo rio Amazonas procurando, lembra? O Halim fica procurando o mar. Então o rio é um elemento presente nesse romance. Os peixes que servem de alimento ali no Biblos, né? Então isso vai mostrar que o rio é personagem marcante no livro. Então, letra C, descartada. Letra D, o incesto e o ciúme entre Rania e seu filho... Pera. Tá, você pode até dizer que a relação entre Jacob, né, ou mais ainda, entre Omar e a mãe, é um pouco incestuosa. Parece que ela sente a namoradinha do filho. Então, a gente pode... eu não vou desautorizar você a pensar isso. Eu não afirmaria isso, mas eu não vou te desautorizar a pensar isso. Só que, gente, ele está errando ao dizer que Rania é Zana. Rania é irmã do Jacob, tá? Então essa tá errada. Ficou a letra E, a multiplicidade de culturas inerentes ao mundo de Manaus, a indígena, a dos reinos que são dos brasileiros, os brancos, né? Que mais? A indígena, os brancos e os libaneses e seus descendentes, né? Sobretudo a cultura libanesa em que foi criado o autor. Lembra que a gente falou que tem muito do pessoal do Milton Ratum nesse romance? Então veja, ele coloca muito dele na sua narrativa. Então Milton Ratum é descendente de libaneses e você tem uma história de uma família de libaneses e seus descendentes. Né? Então isso tudo está muito presente do romance e atravessa... Olha, você não tem obrigação de saber disso. Ó, toda obra ficcional de Ratum. Não tem que saber toda a obra do Ratum, mas em relação a Dois Irmãos, esse elemento é correto. Portanto, para a quarta questão, você deve ter assinalado aí a letra E. Quinta questão, também da Federal da Grande Dourados, né? Ela pergunta, a obra Dois Irmãos, de Milton Ratum, insere-se no contexto estético do romance contemporâneo. Então o que ele tem essa coisa extremamente moderna, inovadora, diferente, inusitada, que foge da tradição no romance contemporâneo que a gente consegue detectar em Dois Irmãos. Vamos ver. O abandono do enfoque onisciente com acesso irrestrito aos conflitos. Então a gente tem essa noção tradicional, convencional, de quem conta história nos conta tudo. Quem conta história é onisciente e a gente fica sabendo de tudo. O que vai acontecer? Você lembra? Eu não sei quem é o pai de Nael. Será que é o Jacob? Será que é o Omar? Será que é o Halim? Veja, por que o Jacob volta tão fechado do sul do Líbano, naqueles 5 anos? O que será que aconteceu lá? Ou será que aconteceu algo lá? Então você não tem o domínio completo da narrativa. Nem faz lembrar quem? Que outro romance? O Quincas Borba. Eu também não tenho um. Veja como Machado é um cara que está além do seu tempo. Veja, o Quincas Borba, por exemplo, do título. É o cachorro ou é o filósofo? Então isso é extremamente moderno e extremamente contemporâneo. É essa que você deve ter assinalado, né? Portanto, veja, mas então o que está de errado nas outras alternativas? O registro de um panorama sócio-histórico em transformação, você já vê isso em vários romances. Me vem agora à memória, por exemplo, O Morro dos Ventos Uivantes. Eu tenho uma transformação no eixo da história. O grande exemplo dos Miseráveis. Estou lembrando de romances do século XIX, do romantismo. Então, um panorama histórico, né, acompanhando as transformações do ambiente e das personagens. Isso não é do contemporâneo, isso não é novidade. Letra C. A referência a um tema universal, a rivalidade entre os irmãos. Isso está na Bíblia. Está na Bíblia, então não é característica do romance contemporâneo, não é extremamente inovador. Letra D, o tratamento realista da paisagem, você vê, por exemplo, no Curtiço, né? Você vê, por exemplo, em Vidas Secas, então não é uma novidade, tratar a paisagem de uma forma extremamente realista. A utilização suspense, gente. Desde as narrativas medievais, né? Tô pensando até na Ilíada, na Odisseia. Gente, eu tava lembrando, agora sumiu. Quase que eu falo agora pra você, eu tava lembrando,
pá, desapareceu. Esse pensamento acelerado. Eu tava lembrando um texto super antigo que eu tava lendo, eu fiquei que nem um pinto, chocado. Meu Deus, um texto velhíssimo como esse e trabalhando com suspense. Gente, eu tô tentando lembrar. Era uma tragédia grega. E você fica... E agora? Será que... Já eu lembro a você. Se eu não lembrar, tudo bem, eu peço desculpas. Mas... O que acontece aqui? Para a quinta questão, você deve ter assinalado aí a letra A. Sexta questão, Federal do Rio Grande do Sul, ela pede o seguinte, ó, ela dá 3 afirmações e você vai ter que analisar quais são as corretas, quais são as erradas. E a única que está errada é fácil, né? Você vê aqui, ó, é a segunda. Zana é mãe extremosa, certo? Que privilegia um dos filhos, o Omar, em detrimento do outro, que é o Jacob. A desculpa dela é que ele nasceu doentinho, né? Eu tive medo de ele morrer, ele sempre teve uma infância muito frágilzinha. Muito bem. Do que deriva a rebeldia do Omar, veja, jovem, trabalhador e dedicado. Primeiro, quem é o trabalhador e dedicado é o Jacob, mas ele não é rebelde, ele é insidioso. Então essa é a única que está errada. Portanto, para a sexta questão, se eu só tenho 1 e 2 como corretas, você deve ter assinalado aí a letra D. Ai, gente, lembrei. Antígona. É Antígona, essa tragédia grega, é justamente Antígona que tinha essa coisa do suspense. Eu tava lendo esses dias, o Antígona e ficava pensando, mas peraí, ela vai fazer isso mesmo? Eu não vou fazer spoiler, porque eu quero que você veja, é uma excelente tragédia, né? Você vê até um pouco do, desculpa a minha leitura anacrônica, do empoderamento feminino. Veja, uma mulher que encara o rei da sua cidade, e justamente o tio dela. Mas, vamos lá, viajei, desculpa, gente. Sétima questão, Federal de Goiás, ela pede o seguinte, na narrativa que Nael faz do conflito entre Jacob e Omar, da obra Dois Irmãos, de Milton Ratum, evidencia-se o quê? A. O recurso ao fluxo da consciência para o desvendamento da filiação do narrador. Isso não é desvendado. A gente não vai saber quem é o pai do Nael, o nosso narrador. Então A está errada. Letra B. A caracterização das personagens principais segundo a ótica do regionalismo. A gente viu que ele nega esse regionalismo, esse lado exótico. A gente até falou dessa coisa do regionalismo de turista. Nós comparamos com o quê? Com as novelas da Globo que vão se passar no Nordeste. Então ele não faz essa coisa do regionalismo mostrar o interior como exótico, como diferente, como o estranho, né? Então ele vai, na verdade, ele integra o Manaus, ele integra o Amazonas, né, ao Brasil. Então mostra que ele é igual ao Brasil, com suas particularidades na alimentação, no vocabulário, mas é igual ao Brasil. Então tá negada, né? Tá descartada a letra B de bola. O distanciamento temporal do narrador em relação a grande parte dos fatos relatados. Então veja, se ele está no final dos anos 60 e ele fala, por exemplo, do quê? Do momento em que Halim conhece a Zana, conquista a Zana, que é comecinho do século XX. Então ele vai falar de fatos que estão distantes em relação a ele no eixo do tempo. Então você vai lembrar que é essa que está correta. Então o que está de errado nas outras duas, professor? Veja, a D fala a presença de um discurso xenófobo. Não há uma aversão ao estrangeiro. Veja que essa comunidade de libaneses ela é vista com muita simpatia. Porque você vai dizer também, né? O autor é descendente de libaneses. Tá. Mas o que interessa é ver que essa está errada. Não há xenofobia, não há aversão ao estrangeiro. E a letra E, o que está de errado? A oposição entre o discurso direto popular das personagens e o indireto culto do narrador. Ali nós temos a linguagem coloquial, uma linguagem muito mais simples. Não tem essa coisa de discurso culto do narrador. Tudo bem que ele vira professor, mas ele não usa uma linguagem culta na sua fala, no seu discurso, na sua escrita. Portanto, para a sétima questão, você deve ter assinalado aí a letra C. A oitava questão é da Estadual de Goiás. E o que ela pede? Ela dá 4 afirmações e ela quer que você analise quais são as corretas, quais são as erradas. Eu não vou falar das corretas porque elas estão corretas, porque estão corretas, elas estão falando coisa certa, né? Mas o que está de errado? A 1 está correta, a 2 ela erra ao falar que o Jacob ele tem um comportamento previsível ao contrário do Omar. O Omar é que tem um comportamento previsível. Então você sabe que ele é o cara que trabalha às claras. Você já sabe o que esperar dele. É um vagabundo, é um desegrado. Já o Jacob não, ele trabalha às escondidas, a gente até falou disso, ele é insidioso, ele trabalha, veja, ele esconde que se casou com Lívia,
Ele esconde que já acertou com Roshirã, vai ceder o terreno que era a casa da casa dos pais dele. Então esse é o Jacob que trabalha às escondidas, ele é imprevisível, tá? O Omar não, ele é previsível, então 2 está errada. A 3, uma coisa que eu sempre confundia, sempre me atrapalhava, que era o tempo do enunciado e o tempo de enunciação. Os romances memorialistas têm muito disso. Nossa, me atrapalhava tanto. O que veio antes, o que veio depois? Aí eu guardei essa dica. Ado. Enunciado é no passado. Então, quando eu estou escrevendo as memórias, existe um momento do agora em que eu estou escrevendo. Olha, eu estou aqui escrevendo. Nossa, eu estou me lembrando agora. Então, esse tempo, nossa, eu estou me lembrando agora, eu estou escrevendo. Isso é o tempo da enunciação. É a ação de falar. É a ação de escrever a história, de enunciar, de escrever. Agora, aquilo que foi enunciado, aquilo que foi contado, adoado, enunciado no passado, a história que eu estou contando, a história em si, ela está no passado. Portanto, então veja o que está de errado na terceira afirmação. O tempo da narrativa coincide com o tempo da narração. O tempo da narração, o momento que eu estou contando a história, é final dos anos 60, né? Eu estou acompanhando o momento em que a Zona Franca de Manaus, acho que ela foi criada em 67, né? O momento em que ela começa a ser construída, e aí eu falo do quê? O que eu estou contando é passado, é lá para trás. Então não coincide enunciado com enunciação, tá? Portanto, terceira errada. A quarta está correta. Portanto, se você tem primeira e quarta como corretas, isso significa que para a oitava questão, você deve ter assinalado aí a letra E. Olha aí, tava demorando. O quê? Chegou o momento de questões da FUVEST! Oba! Chegou FUVEST, gente. As duas últimas questões são do último vestibular da FUVEST. E como eu tinha falado na aula, muitas vezes o que acontece? A primeira vez que ela trabalha com uma questão, primeiro ano, não são questões difíceis. Mas depois ela pega pesado. Então esteja preparado para questões pesadas. Bom, na questão FUVEST ela pergunta o seguinte: em Dois Irmãos, de Milton Ratum, os gêmeos Jacob e Omar representam duas personalidades antagônicas que se enfrentam ao longo da narrativa. A rivalidade entre eles tem como resultado o quê? Qual é a consequência? A já está errada. A prosperidade econômica de ambos. Um só, o Jacob, tem prosperidade econômica. O outro é o decaído, o degradado. B. A reconstrução dos laços entre eles para sempre serão inimigos inconciliáveis. Tanto que a Zana morre perguntando exatamente se já fizeram as pazes. Então essa coisa isso é muito forte, muito triste, né? A pessoa morre sem ver o seu grande sonho realizado. Letra C. A ida de Nael, Nael não vai para São Paulo, ele se mantém ali em Manaus. O Jacob é que fala, vem para São Paulo. Muito bem. Letra D. A morte, não tem a morte de Rania aqui, é a morte de Zana, a mãe dos gêmeos. Então, a desagregação e a ruína da família. Então, você tem um fica em São Paulo, que é o Jacob, o Omar desaparece, fica desagrado, a Rania vai para um conjunto habitacional num bairro novo em Manaus, né? Que você vê então a reurbanização de Manaus. Você tem o Nael continua ali no centro de Manaus, né? Atrás do armarinho do Roshirã. Portanto, a família está desagregada. Lembra que agregar é juntar, desagregar é separar. E a ruína acabou esta família. Portanto, para a nona questão, você deve ter assinalado aí a letra E. 10ª questão, também da FUVEST. O que ela pergunta? A partir da leitura de Dois Irmãos, com foco na questão da paternidade. Então, você vê que o livro tem muito assunto, muita informação, muita matéria, só que eu quero prestar atenção nisso aqui, na paternidade de Nael, o narrador do romance. Pode-se afirmar que nenhum dos dois irmãos assumiu a paternidade de Nael, nem Nael os reconheceu como pais. Tem um momento que ele até diz, eu gostaria que, né, eu preferia que fosse, né, o Jacob, não o Omar. Mas ele não tem em nenhum momento, eu vou ter papel passado, eu reconheço, você é meu filho, e você é meu pai. Não tem isso, né? Portanto, é essa. Mas o que é das outras, professor? Olha aí, Nael é filho de Roshirã. Nossa, que viagem danada, né? O Roshirã vai aparecer na narrativa, parece até na novela mexicana, né? O Roshirã vai aparecer na narrativa, muito tempo depois que o Nael já havia nascido, né? Nossa, que viagem! Fica até, nossa,
chocado com essa aqui, né, agora, né? Letra C. Nael gostaria que Jacob fosse seu pai pelos projetos e visão de mundo que compartilhava com ele. Projetos e visão de mundo que ele compartilha. Ele não tem essa coisa de, eu quero ser arquiteto, quero ir para São Paulo. Veja, ele vai ficar, olha, engraçado, ele vai ter ele vai ficar naquela escola horrorosa, quer dizer, ele vai continuar o ambiente em que cresceu o Omar, né? Mas ele vai ser uma pessoa, digamos assim, do bem, como diria assim, oficialmente, do bem entre aspas, né? Como Jacob. Então você tem, não vai seguir os projetos do Jacob, não. Portanto, letra C descartada. A cena final do romance na qual Omar e Nael se encontram, sim, confirma a paternidade. Fica a dúvida, fica muita coisa no ar, mas eu não tenho aquilo que é confirmado. Você sente que parece que o cara vai falar alguma coisa, mas o que ele vai falar? Perdão? Estuprei sua mãe? Não sei. Eu sou teu pai? I am your father. Então, não, nada a ver, nada a ver, nada a ver. Então, veja aí, letra D descartada. Letra E, embora não quisesse ter tido filhos, Halim é o pai de Nael, Omar e Jacob. Tudo bem, é pai de Jacob, é pai de Omar, mas de Nael, eu não teria essa coragem de fazer essa afirmação. Portanto, a única certeza que nós temos é o que está na primeira alternativa. Isso quer dizer que para a 10ª questão, você deve ter assinalado aí a letra A. Enfim, essas são as observações mínimas que eu queria que você tivesse em mente em relação à resolução das questões do folheto referente ao aulão sobre Dois Irmãos de Milton Ratum, obra cobrada pelo vestibular da FUVEST. Espero que essas minhas observações tenham sido úteis, espero que você tenha acertado as questões, mas tudo bem, se você errou uma ou outra, normal, faz parte do aprendizado. E caso tenha ficado ainda alguma dúvida, não hesite, entre em contato comigo. E se você chegou aqui e não assistiu às outras aulas, né? Quer dizer, eu não vi essas aulas especiais sobre os livros da FUVEST, então também não tenha vergonha, também entre em contato comigo. Então, olha aí, um beijo, obrigado pela confiança, obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro com este terrível, a ilustre Casa de Ramírez de Essa de Queiroz. Te espero lá.